Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 8. Vocês estão a fim de ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Que bom. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Filipe foi para onde, irmãos? Fazer o quê? Meu Deus. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois espíritos imundos gritando em alta voz saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Você pode dar um glória a Deus? Houve uma grande alegria naquela, porque é isso que a palavra de Deus provoca no lugar, no ambiente onde ela é anunciada. Festa, alegria. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças nesta noite. Nós louvamos o teu santo nome porque tu és bendito, tu és maravilhoso. Nós queremos nesta noite, Pai, pedir ao Senhor mais uma vez que por intermédio da tua palavra, fale conosco, nos ensine, nos instrua, nos direcione, nos chacoalhe. Pai, se precisar, nos sacuda, para que nós possamos andar conforme os teus propósitos. Queremos sair daqui carregando não vozes de muitos homens, mas a voz do nosso único Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, como está linda a igreja. Existe um poder extraordinário na palavra de Deus. Quando eu digo extraordinário, estou dizendo, Letícia, algo fora do comum, algo fora do normal. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus é pregada, Gabi, vidas são transformadas, pessoas são salvas. Quando a palavra de Deus ela é pregada por você, por mim, nós estamos ajudando a salvar vidas. Eu queria te dar um conselho nesta noite. Pregue. Abre a tua boca. Porque até os bruxos, até os demoniados, até os enfermos, os cativos de tristeza, das drogas, dos vícios, se converterão. Só ouvi um glória, só alguém entendeu. Existe um poder na pregação da palavra. Ela é poderosa para transformar as vidas. Tem um salmo, uma palavra em Romanos 10 que diz que eu amo, e que você conhece no verso 13, que diz:
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, e você é o agente para fazer com que as pessoas invoquem o nome do Senhor. Não precisam de muito, é só invocar o nome do Senhor. Você é o agente da salvação. Quer salvar a tua família? Invoque o nome do Senhor na tua casa. É o pior lugar para você invocar o nome de Deus. É o lugar mais difícil. Mais difícil. Jesus disse que o profeta da casa não tem. Mas invoque o nome do Senhor lá dentro. A sua casa será salva. Você não está aqui por causa de carro, tá? Está aqui por causa de chave de apartamento? A gente está aqui porque nós queremos a salvação. A salvação. Só que no verso 14, um verso depois que Paulo diz, no verso 13, ele diz assim: como porém invocarão aquele que não crê? Como, Itamar? E como crerão naquele que não se ouve, nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não tem ninguém que abre a boca para pregar? Estenda as mãos para essa televisão aqui, ela vai funcionar em nome de Jesus. Vai não? Você pode olhar para o teu irmão que está do teu lado aí, só para dar uma chacoalhada nele e dizer assim: é tempo de salvação. Fala com mais força: é tempo de libertação. O texto que nós lemos nos revela como os propósitos de Deus começaram a se cumprir na igreja primitiva. Os propósitos de Deus começou a se cumprir na igreja primitiva. Começou a ser realizados os propósitos de Jesus na igreja primitiva. Porque, irmãos, entenda uma coisa: igreja, ela não existe para cumprir os meus propósitos. Sei que nós temos tanto tempo da presença de Deus, mas nós esquecemos que a igreja não existe para cumprir os nossos próprios propósitos. A igreja, ela existe para cumprir os propósitos de quem? De Deus. E esta igreja em Jerusalém, ela estava crescendo demais. Ela estava tomando espaço em toda a cidade. Os fariseus, os religiosos estavam se convertendo, Pedro. Uma multidão começou a juntar. E os apóstolos pregando a palavra de Deus. A igreja em Jerusalém era o berço, era o seio do cristianismo. Foi em Jerusalém que tudo começou. Foi lá que o Espírito Santo desceu. Foi lá que os apóstolos ficaram cheios de poder, de autoridade, receberam os dons e começaram a propagar o Evangelho. Foi em Jerusalém, é o seio, é o berço do cristianismo. Mas não era em Jerusalém que a igreja deveria terminar. Os propósitos de Deus não era que a igreja terminasse em Jerusalém. O propósito de Deus era que a igreja saísse de Jerusalém. Ali era só o início. Eu não sei vocês, ministros, pastores, membros deste corpo maravilhoso de Cristo, mas a minha alma, ela fica inquieta quando eu percebo estagnação. Eu não sei vocês, mas a minha alma, ela se entristece quando a minha espiritualidade não cresce. A minha alma se entristece quando eu percebo que dentro de departamentos há um cuidado muito grande. Há um cuidado muito grande entre as paredes do templo, mas tudo não passa de uma centralização dos meus propósitos. A minha alma se entristece. Eu acho que a sua também.
Isso às vezes mostra que nós não estamos fazendo o papel que a Bíblia nos ensinou a fazer. E que papel é este, pastor? 2 Timóteo 4, verso de número 5. Paulo estava se despedindo, e ele sabia que ele precisava, mesmo depois de morto, fazer com que as fronteiras da igreja ultrapassassem as fronteiras do ambiente. E ele disse para Timóteo assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suportem as aflições, faça o trabalho de um e cumpra plenamente o seu ministério. Quando eu leio esse texto, pastora, eu vejo Paulo tentando incentivar Timóteo, independente das aflições, continuar focado no seu chamado. Eu não sei se você entende aonde Deus quer te levar e o que Deus vai fazer através da sua vida. Não sei se você entende isso, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para te dar uma chacoalhada e dizer: é coisa grande, mas você precisa suportar as aflições. Você precisa suportar muitas coisas que vai bater nesta porta da tua casa chamada coração. Porque se você não suportar, você não faz o trabalho de um pleno evangelista. Os planos de Deus era que a igreja deveria ficar em Jerusalém somente até o momento em que do alto ela viesse ser revestida de poder do Espírito Santo. Era somente neste momento. E depois da descida do Espírito Santo, olhem para mim, prestem atenção, a igreja deveria ir para a Judéia, deveria para Samaria e para o Jardim São João, os confins da terra. Esta era a vontade de Deus. Mas o fato é que os apóstolos, a igreja que estava crescendo em número, estavam todos acostumados na linda e maravilhosa Jerusalém. Todos acostumados. Eles estavam acostumados demais com o sistema religioso, acostumados demais com os propósitos deles, mas não atentos para cumprir os propósitos de Deus. Porque para cumprir o propósito de Deus, tem o tempo de Deus. E todas as vezes que Deus olha para o relógio dele e vê que o propósito dele não está sendo cumprido, Deus, ele sacode, ele chacoalha a nossa Jerusalém, ele chacoalha a sua igreja. Ele não tem problema em fazer isso. Vou falar de novo. Todas as vezes que Deus olha para o tempo dele e observa que a igreja está acostumada com o sistema religioso, focado no seu próprio umbigo, ele não tem problema algum de chacoalhar a sua igreja. Ele não tem problema algum de chacoalhar a nossa Jerusalém. Alguns vão para o monte, entram no quarto, vai fazer campanha, vai fazer um monte de coisa e falar: é o capeta. E Deus está falando: não, sou eu. O reboliço que está acontecendo na tua vida, sou eu. Não é o capeta. E um reboliço da parte de Deus fez com que a igreja, irmãos, fosse espalhada para fora do sistema religioso de Jerusalém. Um reboliço vindo da parte de quem? Tem gente que acha que o ministério de Saulo começou um pouquinho para frente, mas o ministério de Saulo começou aqui. Deus levanta Saulo para colocar fogo em Jerusalém. Na Jerusalém toda arrumadinha, na Jerusalém cheio de sistema religioso. Deus levanta Saulo, o diácono Daniel, para fazer com que as costas dos apóstolos e dos discípulos de Jesus começassem a arder pelas chicotadas. Saulo.
A igreja que estava sentada em Jerusalém, acomodada de casa em casa, de templo, porque a gente gosta de engordar espiritualmente, mas não gosta de dividir a gordura que nós temos com que estão quase morrendo espiritualmente. Igreja, assembleia, eclésia, lugar. E agora, a igreja arrumadinha, pastora Nadir, dentro de Jerusalém, dentro do teu conforto, William, ela começa a ser perseguida por chicotes, que estava na mão de Paulo. Meu Deus. E sabe qual foi o resultado dessa perseguição, igreja? A igreja que estava acomodada, agora ela começa a ser espalhada para realizar a vontade de Deus. Eu vou falar. Porque só tem uma forma da gente sair da nossa Jerusalém. É quando Deus permite com que os chicotem. É santo, mas arde. Começa a queimar nos nossos lombos. Ao contrário, eu prefiro ficar no meu sistema religioso. Eu prefiro ficar dentro dos meus cultos de live, online. Eu prefiro ficar no meu comodismo, sentado, sem abrir a minha boca, pouco se importando se não há quem pregue. A perseguição, eu vou dizer de novo, não vem do capeta, não vem do inferno. A perseguição vem do próprio dono da igreja. É o próprio dono da igreja colocando fogo em Jerusalém, dando chicotada nas costas daqueles que estavam acomodados. Por que, pastor, está dizendo isso? Porque todas as vezes que o meu propósito for maior do que o propósito do eterno, Deus vai sacudir a minha vida. Já sacudiu uma vez e pode sacudir de novo. Vou falar de novo, todas as vezes que os meus propósitos forem maior do que os propósitos de Deus, Deus vai sacudir a minha vida, Deus vai sacudir a sua igreja, Ele vai sacudir a nossa Jerusalém, para que nós venhamos morrer, não, mas se movimentar espiritualmente. Você pode falar para o teu irmão que também quer do lado da igreja, Deus vai sacudir você. E eu me pergunto, irmãos, em Cristo Jesus, que são lindos, mas quantos de nós estamos aqui, hoje, nesta noite, da mesma forma? Ou já estávamos algum tempo atrás? Mas graças aos saculejos. Quantos de nós estávamos vivendo as nossas vidas, tranquilamente, Priscila? Porque tranquilamente eu estou fora dos propósitos de Deus. Porque quem está no centro da vontade de Deus não vive tranquilo. Irmão, quantas vezes, antes de ser sacudido, quantos de nós antes de ser sacudido, fazemos parte de um sistema religioso, mas ainda tomávamos os nossos drinkzinhos? É para relaxar, pastor. Fora dos propósitos, ainda fumavam nossos cigarrinhos. Quantos de nós? Era um pé num culto e dois no funk. Quantos de nós, Antônio? E o que eu acho lindo é que de repente, cara, é do nada. Tem gente que fala assim, é macumba. Não, não é macumba. Do nada, o Espírito Santo vem e começa a sacudir. Ele começa a trazer tristeza para a minha alma. Ele começa a trazer um vazio para dentro de mim. Pessoas começam a falar mal de mim, me perseguir. É um inferno. Eu falo, Jesus, o que está acontecendo?
enfermidade sobrevém sobre mim, o médico fala, não encontramos nada, mas tem um caroço. A minha alma está aflita, porque eu não sei, a medicina não fala nada, Deus não fala nada, mas eu venho no culto e Deus fala, eu estou sacudindo a tua vida, para ver se você entende o propósito. Estou sacudindo a tua Jerusalém. Tu está acomodado demais, ganhando bem demais, tudo está tranquilinho na tua vida, mas você não entendeu para que você nasceu. Aí a gente, depois de sacudido, a gente está aqui, ó. Porque o que te trouxe aqui, a levantar as mãos e adorar como você adorou aqui hoje, a ouvir essa palavra, foram saculejos da vida. Foram saculejos de Deus, foram chacoalhões que Deus deu em nossas Jerusalém, nos trouxe para cá, para o propósito dEle. Hoje você levanta a mão, dá glória a Deus, rodopia, fala em línguas, fala em mistério, prega, evangeliza, canta, faz tudo, por causa dos saculejos que o Espírito Santo trouxe sobre a tua vida. E essa perseguição, irmãos, sobre a igreja, trouxe um start para a igreja que estava em Jerusalém. É isso mesmo. As chicotadas de Saulo, as cadeias, as pancadas, aproximou a igreja que estava em Jerusalém de Deus. Meu Deus, as pancadas me aproximam de Deus. As chicotadas, pastora, levou a igreja para um lugar que ela jamais iria, para Samaria. Ela jamais iria para Samaria. Foram as perseguições. Posso te dar um conselho? Vamos louvar a Deus pelas chicotadas. Vamos louvar a Deus pelos chacoalhões. Vamos louvar a Deus por muitas cadeias emocionais. Vamos louvar a Deus porque este problema, este vazio, essa tristeza na alma, esta enfermidade, esta luta que você está enfrentando, esta crise que você está enfrentando, esta batalha, é Deus que está levando você para estar mais próximo dEle. E próximo dEle, a gente começa a compreender os propósitos. Jairo procurou Jesus quando? Quando o Senhor entrou dentro da casa dele e chacoalhou a filha dele. Ele saiu do sistema religioso da sinagoga, ele era príncipe lá. Só que quando chegou perto do sistema religioso do céu, ele era somente um adorador, de joelhos no pé do Criador, dizendo assim: Senhor, vai, se o Senhor não for, a minha casa morre, a minha família morre, a minha filha morre, o meu sonho morre. Dê graças a Deus pelos saculejos que você está sofrendo na vida. Não é o diabo, não é o diabo. É Deus querendo aproximar você dele, do propósito dele, a sua família dos propósitos de Deus. E o diácono Felipe, ele foi uns que foram empurrados para Samaria, pelas chicotadas da perseguição. Felipe, ele não foi para Samaria porque ele foi ungido, porque ele recebeu um óleo na cabeça, uma unção, uma revelação do pastor Pedro. Não, Felipe foi para Samaria, porque se ele não vai, ele ia morrer. Ele ia morrer, meus irmãos. Ele foi com as costas ardendo para um lugar que ele não queria ir. E muitos estão aqui hoje, mas não queriam estar aqui. Só estão porque as costas estão ardendo. Se eu não for, eu morro. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, o evangelista Rogério, que as perseguições que vêm sobre a nossa vida no trabalho, na nossa casa,
as aflições da alma, nada disso sobrevém à toa. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser. Se ele tiver que usar o capeta, ele vai usar. Mas os planos dele não podem ser frustrados. E você faz parte. Pastor, assim não, pastor. Não, fica tranquilo. Porque a mesma palavra, a mesma Bíblia que diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, também diz que tudo coopera para o nosso. Então fica tranquilo, irmãos. Te matar não vai, mas vai te aproximar. Quem está entendendo? Os ventos da perseguição, pastora Ellen, levam a Filipe para Samaria, para um lugar que ele odiava. Judeu e samaritano não. E a Bíblia diz que as perseguições levou Filipe para onde? Imagine como que ele foi. Mas foi. Posso te fazer uma pergunta, sim ou não? Por que nunca aparece ninguém fala, não, pastor? Os ventos da vida não têm te levado a ler mais a Bíblia? Não tem feito você orar um pouquinho mais? Não tem feito você cantar mais hinos de adoração ao Senhor? Os ventos não têm feito você vir mais aos cultos e chorar mais na presença de Deus? Os ventos não têm feito, pastor Maurício, nós falarmos mais desse Jesus? Agradeça a Deus pelos saculejos, meu irmão. Agradeçam a Deus pelos chacoalhões que o Espírito Santo está provocando na nossa vida, na nossa Jerusalém. Louve mais a Deus por essa fase ruim. Cara, é muito chato, é muito estranho. Quando você vai ler na Bíblia, diz que é muito melhor estar num cemitério, num culto fúnebre, do que numa festa. Ei, os nossos piores dias, os piores dias que nós refletimos sobre a grandeza e as maravilhas de Deus. Mudou a história de Filipe, os chacoalhões e as chicotadas de Saulo. E vai mudar a nossa também. E tem mudado a nossa também. Tem nos levado a ser pessoas diferentes. Glória a Deus, que a gente estava precisando mudar um pouquinho essa natureza desgraçada. Esses dias eu falei para o irmão, cara, como eu estou feliz. Ele falou, por quê, meu irmão? Porque eu tenho uma identidade, eu sei que eu sirvo para alguma coisa agora. Porque antes eu não servia para nada. Você é uma ferramenta lapidada nas mãos do teu Criador, nos ventos, nas tempestades. Por isso que a Bíblia diz, em tudo, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Filipe vai para Samaria, meus irmãos, fugido. E sabe o que eu acho lindo, Débora? É que lá em Samaria, o Filipe não tem uma cadeira cativa. Em Jerusalém ele tinha. Não sei se você está entendendo, mas Deus vai tirar você dos assentos. Ele leva Filipe para o meio de uma multidão onde Filipe não era nada. Mas a Bíblia diz que quando Filipe, sem cadeira cativa, sem ninguém conhecer, abria a boca, demônios saíam. E não saíam de boa, saíam gritando. Coxos, pessoas eram curadas. Talvez a semana que está chegando, o mês que está entrando, Deus vai tirar você de algum conforto seu e vai levar você para um lugar, para ambientes, para falar com pessoas que você talvez não gostaria de falar. Dê graças a Deus, porque vai ser lá que você vai ser uma ferramenta a ser usada nas mãos de Deus.
Vai ser lá. Lá em Samaria, Filipe era apenas um desconhecido no meio da multidão. Ninguém tinha noção como Filipe havia chegado naquele lugar, porque ninguém conhecia a história de Filipe. Ninguém sabia o estado, das circunstâncias que Filipe havia chegado naquele lugar, Itamara. Pastora Nadir, pastora Ellen, pastora Conceição, é como nós estamos aqui na igreja adorando a Deus, sim ou não? Mas quem você viu na quarta, na sexta, no domingo, não tem a mínima ideia. Sabe que você está aqui, mas não sabe como você chegou e como você permanece com o teu coração em frangalhos neste lugar. Sabe que você está aqui, está cantando, está louvando, está pregando, está fazendo a obra, mas não sabe qual foi as circunstâncias que te trouxe a estar cantando, pregando e fazendo a obra de Deus. Sabem que você está aqui, mas não sabem como você chegou e o porquê você veio para cá. Filipe não foi para Samaria para fazer uma obra missionária. Ele foi para não morrer. Não sei, talvez seja para duas pessoas, tá? Que achou neste lugar o motivo da sua vida espiritual não morrer, da sua esperança não morrer, da sua família não morrer, dos teus sonhos não morrer. Mas glória a Deus que você procurou este lugar, que você veio para o centro da vontade de Deus. E glória a Deus pelos ventos que sopraram sobre a tua vida e que te trouxe a estar neste lugar. E glória a Deus. Às vezes a gente conversa com muita gente, e aí parece que as pessoas pensam que a gente é anjo. Irmão, tá vendo asa? Tá vendo asa? A Ana perguntou esses dias: pai, anjo tem asa? Eu falei, não. Ela falou, falei, mas depois eu te explico isso. Sabe por que eu estou aqui? Porque às vezes você pode ver os irmãos cantando, né, Pedro? Ele fala assim, cara, esse é um adorador por excelência. Meu Deus, como este pregador é um adorador por excelência. Não é um adorador por excelência. Não está aqui porque tem excelência. Foram as chicotadas que estavam na minha Jerusalém que me trouxe a estar em adoração no dia de hoje. Foram os saculejos do Espírito Santo que me trouxe para o lugar que eu estou hoje. Não tem excelência na minha estadia nesta posição. Ou eu vinha para os braços de Jesus, ou a minha família ia morrer. Ou eu vinha para os braços de Jesus, ou a minha família não sobreviveria às tempestades e os ventos. Saculejos. E sabe o que é bom? É que só eu e você sabe dessas chicotadas. Eu e você somente sabemos dos saculejos que Deus, que porque nós estamos aqui hoje na presença de Deus. Eu gosto quando canta aqueles louvores agitados que as pessoas pulam, sabe, faz aquela festa. Aí alguns chora, borra toda a maquiagem, e aí as irmãs ficam bagunçadas. E sempre tem alguém do lado que não sabe qual foi o processo e diz o quê? Está exagerando. Está gritando glória a Deus alto demais. Mas está cantando desse jeito. Não, isso aí está querendo se aparecer. Mas eu sei
Eu sei o que eu passei para estar aqui. Eu sei os saculejos que vieram sobre mim para estar aqui. E é por isso que eu canto alto, é por isso que eu grito, é por isso que eu falo em línguas, é por isso que eu rodopio, é por isso que eu me alegro, eu choro, eu faço de tudo na presença do meu Criador. Você não sabe como é que está a casa do pastor, você não sabe como está a casa do cantor, você não sabe como é que está a casa do intercessor, você não sabe como é que está a casa do porteiro, você não sabe como é que está a casa desse irmão que está do teu lado, quando ele está chorando, quando ele está cantando, quando ele está louvando, quando ele está pulando, quando ele está adorando. Você não sabe os saculejos que está lá, o inferno que está em Jerusalém, o fogo que está na vida dele. Mas todo esse saculejo, todo esse fogo fez Filipe ir para um lugar aonde Deus sonhava que a igreja deveria estar. Para onde, pastor? Para Samaria, um lugar de idolatria, um lugar do paganismo, um lugar de demônios fazendo arruaça na vida de todo mundo. Era lá que Deus sonhava a igreja estar. Mas quem levou a imposição de mãos? A carteirinha de pastor? Foi o saculejo. Foram as pancadas. Lá em Samaria tinha um camarada chamado Simão. Quem era Simão? Simão era o camarada que fazia artes mágicas, feitiçaria. E qual que era a ferramenta? Ele fazia as pessoas de escravo de Satanás. Samaria era tomado por demônios. Quem é que Deus manda lá? Filipe. Você pode levantar suas mãos assim. Presta atenção. Fala que nem Isaías, me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Deus manda Filipe, Tamara, para gerar uma revolução num ambiente dominado pelas trevas. Pastor, crê em Deus Pai, eu não consigo ver minha geladeira andando de madrugada dentro de casa, que eu já saio do quarto. Deus está te dando autoridade hoje para parar de se assustar com geladeira andando. Não tem aquela geladeira velha que fica assim, ó, na madrugada? Não tem? Deus está te dando autoridade hoje. Deus está te dando autoridade hoje. Você não vai se assustar com máquina pulando, geladeira pulando. Você não vai se assustar com barulhos dentro de casa. Você vai entender que Deus tem o poder de realizar tudo através da tua vida. Você é revolução, meu irmão. Aí a gente estava esses dias aqui fazendo o culto da família. Gosta de fazer umas coisinhas, né? De próprio microfone. A maior libertação não está nas coisas programadas. Não está nos eventos, nos cultos temáticos e programados. A maior libertação está quando eu e você entendemos o chamado de Deus. Eu vou falar de novo porque ninguém falou um glória a Deus. A maior libertação não está em temas, não está em dia de culto. Deus não é programado para trabalhar no dia que eu coloco o dia de culto de libertação. Deus está programado para trabalhar conforme você dá lugar no teu coração. A maior libertação é quando você aceita o que Deus quer fazer através da tua vida. A gente fica focado muito em voto, culto temático, campanha. Felipe, ele chega em Samaria, meu irmão, e você não vê ele esbravejando, você não vê ele tendo ataque de pelanca, você não vê ele tendo, ai Deus, espera um pouquinho que essa ferida vai curar, e quando curar eu vou, você não vê isso. E o cara estava com o lombo ardendo. Mas a Bíblia diz que ele chega em Samaria e lá ele vai anunciar a palavra de Deus. Felipe, foca no seu chamado. Felipe, foca no teu chamado, irmão. Está doendo, mas o Espírito Santo manda te dizer essa noite, pelo amor de Deus, foque no teu chamado.
Foque no teu chamado. O verso 5 vai dizer, põe aí no telão, aí. Cadê o VAR? Não. Verso 5. Atos 8:5. Que Felipe foi para a cidade de Samaria, ardendo, e lá ele anunciava o evangelho. E lá ele anunciava a palavra. Agora presta atenção. O resultado do que Felipe fez foi pessoas sendo curadas na dor, na perseguição. Foram pessoas libertas por demônios, que em alta voz começavam a gritar. Foram pessoas possuídas, paralíticos, coxos eram curados. Por quê? Porque alguém ardendo, sacudido. Irmão, coisa boa é você anunciar Jesus sofrendo. Coisa boa é você anunciar Jesus nas tribulações, nas provações. Tem gente que está falando assim, ai, por que tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida? É nas provações que você fala de Jesus com veemência, com força, com propriedade. Você não tem tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Pastor, você está falando assim, mas você não sabe a ferida que está na minha alma. Você já foi curado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você já foi curado. Você vai aguentar ouvir o que eu vou falar? Se Deus mudar a sua geografia hoje, falar, você não vai ficar mais nesse ambiente, vai para aquele ambiente. Se Deus mudar a tua geografia hoje, o lugar que você mais ama ficar, o que você vai fazer? O que Deus te chamou para fazer é o que você quer fazer. Porque todo mundo amava Jerusalém. E Deus tira de Jerusalém e fala, você vai para um lugar que você não gosta de ninguém. É Samaria, mas é lá que você vai ser empurrado. Jesus move Estevão de lugar, igreja. E Felipe, Estevão, Estevão estava na glória. Felipe não fica olhando para o chão. Ai, vou falar aqui um negócio. Tem muito crente olhando para o tornozelo ao invés de olhar. Pastor, está um peso sobre as minhas costas. Olha para o céu. Para de olhar para o chão. Para de olhar para o chão. Uma mulher que 18 anos ficavam assim, dentro da igreja. E precisou Jesus olhar para ela e dizer, ei, para ela poder se endireitar. Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Felipe vai para Samaria. E ele vai empurrado pelas chicotadas, pelas pancadas. E eu faço uma pergunta para nós aqui nesta noite, para a gente poder encerrar. O que as pancadas e as chicotadas, os saculejos que Deus está levando até a tua Jerusalém, para onde que elas estão te levando? Para que lugar ela está te levando? Para Samaria? Ou para se esconder na sua Jerusalém? Porque parece às vezes que os nossos olhos não brilham mais pelo chamado. Parece que o nosso coração não bate mais forte pelo aquele dom, aquele talento que Ele deu para nós fazermos em benefício da tua obra. E Deus está falando, será que eu vou ter que chacoalhar? Será que eu vou ter que colocar fogo? Será que eu vou ter que arrumar alguns crentes, algumas pessoas para trazer umas chicotadas falando mal da tua vida, puxando o teu tapete? Pastor, estou esperando chegar o meu tempo de paz. Oh, miséria.
Ah, pastor, enquanto tiver esse reboliço na minha vida, eu não volto para o altar. Não sabe o que está falando, miserável. Meu Deus do céu. Ah, pastor, quando tiver essa bagunça toda aí nos meus pensamentos, não se preocupa não, que Deus vai te chacoalhar. E o que tiver aí dentro que não for dele, vai cair da sua moringa. Só que até o chacoalhão de Deus passar, você vai ficar tonto. E mesmo tonto, você vai fazer com que a Samaria que ele vai te levar seja liberta pelos demônios que lá. Felipe pregou em meio ao inferno da sua vida. Esse tema podia ser aos infernos, ou nos infernos. Felipe pregou em meio aos infernos da sua vida. E foi no meio dos infernos da vida de Felipe que Sinais, Tamara, pessoas foram curadas. Eu não sei para quantas pessoas Deus está falando aqui nesta noite. Eu não sei para quantas pessoas Deus está ministrando aqui nesta noite. Você não está aqui para ser curado. Você já foi curado pelo meu sangue. Não tem nenhum demônio colocando nenhum caroço, nada em você. Eu estou tirando você da sua Jerusalém, do seu sistema religioso, do seu lugar de conforto, dos seus próprios pensamentos, para te levar para os seios da minha vontade, para o centro da minha vontade. O verso 13 vai dizer que o próprio Simão abraçou a fé. O chefe da Capetolândia, meu irmão, o líder da Capetolândia, se converteu através do inferno que estava na vida de Felipe. Irmãos, isso aqui é muito sério. É nesse inferno que você está vivendo, pessoas puxando o teu tapete, pessoas falando mal de você. É uma enfermidade que não cessa, é um sangramento que não cessa, é uma enxaqueca que não para, é uma crise, é um vazio na alma. E Deus está falando, é nesse inferno que você está passando, que eu quero te encher para fazer a minha obra, para gerar resultados para o meu reino, para levar a salvação para a tua casa. Pregue em meio aos chicotes, e até os bruxos vão se converter. Pregue em meio às crises, e até os drogados vão deixar a boca de fumo e vai se converter a Jesus Cristo. Teu colega de trabalho, que todo dia chega nos seus ouvidos e diz: eu não aguento mais a minha crise e a minha família. Pregue, e a salvação vai entrar na casa deles. Pregue. Pastor, me dá uma carteirinha. Que carteirinha o quê? Você não precisa de carteirinha. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser nada, você só precisa abrir essa bocona e falar de Jesus aonde Ele te levar, meu irmão. Jesus incendiou Jerusalém, ardeu as costas de Felipe, levou Felipe para Samaria, para libertar toda uma cidade. Quantos homens foram para lá? Não sei o que Jesus está te incendiando. Ah, pastor, não, tudo bem, não quer acreditar, não acredito. Você tem cara de incrédulo mesmo. Mas esse tumor, essa dívida impagável, esse enfermo, não sei o que é. Eu só sei que Deus vai usar a sua vida. A gente começou este ano falando que é o ano da presença. E você está cheio dela. Mas é no meio dos infernos, é no meio das perseguições, é no meio dessa crise, dessa luta que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a sua crise, mas eu venho como um homem de Deus te dizer que a tua casa vai ser liberta. Levanta as tuas mãos. A empresa que você trabalha não vai falir.
A miséria não vai chegar na vida dos teus filhos. Praga alguma vai chegar na tua casa. Você é um libertador que Jesus Cristo colocou lá. Receba essa palavra no seu espírito, na sua alma. Receba isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você é o libertador que em meio às crises, aos problemas, está chegando em Samaria, em lugares tomados por demônios. E aonde você colocar as tuas mãos, aonde você abrir a tua boca, demônios vão sair. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Felipe chegará sozinho. Sozinho. Pastor, não dá. Não aguento mais ser crente na minha casa só. Dá. Você não precisa ser multidão. Você acha que o diabo tem medo de multidão? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus sempre escolheu um homem. Deus só precisa de um homem. Ei, Deus só precisa de você, mulher. Mais ninguém. Ah, pastor, meu marido, meus filhos não querem saber. Não, confia no poder de Deus. Foi um único homem. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés, que libertou o povo do Egito. Deus usou um único homem. A fome estava alastrando no Egito. Quantos homens Deus usou? José. Toda a salvação que nós temos veio através de um único, chamado... O diabo não tem medo de multidão, Joaquim. Ele tem medo de um único homem, de uma única mulher que tem vida com Deus. Que ora, que intercede pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus irmãos, pelos teus sobrinhos, pelos teus avós. O diabo tem medo desse tipo de pessoa. Deus manda dizer para pessoas aqui nessa noite: para, vitimismo. O céu não aguenta mais isso. Para de dizer que você está só e que você não aguenta mais. É você que disse essa semana isso para Deus, e Deus está dizendo: é você que eu vou usar para libertar a tua família. É você que eu vou usar para libertar essa Samaria. Comece a invocar o nome dele. Amém, irmãos? Amém? Comece a invocar o nome dele. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. O teu Deus nunca perdeu uma guerra. Toda tristeza, todo vício, toda miséria, toda angústia, toda peste, toda praga não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder sobre a tua casa. Você acredita nisso? Então para de ter medo de macumba. Para de ter medo de amarração. Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Está na hora de a gente gritar: chega, é tempo de libertação. Chega, é tempo de libertação. E a primeira coisa que tem que ser liberta é eu e você do estado e do ambiente aonde nós estamos presos, aonde nós estamos acomodados. Eu vou encerrar dizendo aqui que quando Felipe ele chega em Samaria, ele vai empurrado pelos problemas, sim ou não? Lá em Samaria, irmãos, presta atenção. Importante agora. Havia ali um trono de Satanás. Havia o quê? Aonde? Você acredita que o diabo ele é territorial? Ah, pastor, por isso que eu vi uma coisa mexendo no meu guarda-roupa. Não, irmão, não é isso não. Ele é territorial. Não existe aqui em São Paulo uma rua só de prostituição? Não existe uns bairros aqui só tomados de drogas, de biqueiras? Ele é territorial. Quando Felipe chega ali, presta atenção para a gente encerrar. Felipe chega ali anunciando o nome de Jesus Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que naquele lugar tinha um chefe da Capetolândia que chamava Simão. Tinha um dono no pedaço. Tinha alguém já dominando tudo. Quando Felipe chega, Felipe fez algo extraordinário que nós precisamos aprender. Pergunta o quê? Não divida o espaço geográfico ou espiritual que Deus te deu com Satanás. Eu vou falar de novo. Não divida o espaço geográfico ou espiritual que Deus te deu com Satanás. Se Deus te colocou lá, não divida esse espaço com ele.
Porque o diabo, ele não liga de dividir o espaço com a igreja. Você pode chegar lá. O diabo não liga, Itamara. Você chega lá no ambiente que ele está tomando conta, e ele não liga de dividir com você. Você pode fazer uma oração. Você pode falar de Jesus. Você pode fazer qualquer coisa. Porque o Satanás não tem problema de dividir o espaço dele com a igreja. Verdade. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Se você vem à igreja, mas ainda continua fumando a maconhinha, o diabo não liga. Continua vindo, porque ele sabe que meio liberto ainda é dele. Aí eu continuo vendo os vídeos pornô, mas estou indo para a igreja, tomo Santa Ceia. O diabo não liga de dividir o seu espaço. Ele não liga, porque ele sabe que meio liberto ainda continua sendo escravo dele. Você não pode dividir o seu espaço com Satanás. Ele precisa ser expulso da Samaria que Deus te colocou. Não, olha para mim. Ele precisa ser expulso da Samaria. Nós ficamos aqui 3 semanas falando de culto de libertação. E a gente está acabando aqui hoje esse negócio aí. Você não pode dividir o espaço que Ele te deu. Você vai chegar em lugares tomados por demônios. Mas daquele espaço você precisa ocupar.